Boa tarde, gente. Quem fala com vocês é o professor Marcos e hoje nós vamos dar seguimento aos nossos estudos de ciências sociais. Pessoal, o último conteúdo tratado na aula passada foi Platão e o inatismo e agora nós vamos partir aí da página 273 com o racionalismo de Descartes. Pessoal, para quem não se lembra, Descartes ele foi aquele cara que ele aplicava, o ceticismo metodológico. E ele foi também aquele cara que aplicava de uma forma radical a dúvida, que ele chegava até a duvidar da existência do próprio corpo e que existia um grande gênio maligno que tentava iludi-lo com os mundos do sentido, tá? Faziam com que ele acreditasse, na verdade, aquilo que os sentidos traz para ele, mas que, na verdade, isso não era verdade, né? Ele duvidava de tudo isso, e a única certeza que ele tinha é que você é um ser pensante, tá? Ou seja, vamos lá, ó. No primeiro capítulo deste módulo foi estudado o ceticismo metodológico praticado por Descartes. Esse filósofo utiliza radicalmente a dúvida, com a intenção de encontrar uma verdade que não se possa duvidar. Recordamos qual seria então a primeira certeza de Descartes. Nós somos seres pensantes. Então Descartes chega a duvidar até da existência do próprio corpo. E de acordo com este filósofo, as supostas evidências das coisas não são geridas pelos sentidos. Porém, para ele, os sentidos eles não são instrumentos confiáveis para se atingir o conhecimento. O que seria isso? O que ele falou aqui? Que o sentido, se nós acreditarmos, dermos valor, vamos dizer assim, e acreditarmos naquilo que os sentidos nos trazem, nós seremos enganados, pois isso não são verdades, tá? Os sentidos, os nossos próprios sentidos, perdão, eles não são instrumentos, tá, confiáveis para se chegar ao conhecimento. Para você chegar ao conhecimento, você tem que aplicar, né? Lembra que ele falava da dúvida, ele utiliza a dúvida de forma radical. Então, após ele constatar, a sua primeira certeza, qual que seria essa certeza? Que nós somos seres pensantes, ele vai pegar a partir desse princípio para buscar uma comprovação racional. Lembra que os racionalistas eles vão trabalhar tudo em função da evidência, da comprovação e do pensamento, tá? O pensamento, a partir da dúvida a gente vai buscar o conhecimento e aí ele vai partir dessa premissa, de que nós somos seres pensantes e vai tentar comprovar de uma forma racional a existência de Deus. Só que aí, vem aquela dúvida na hora na nossa cabeça. Como que você vai explicar a existência racional de algo que você não pode provar que existe e também você não pode provar que não existe? Então, o que ele faz? Ele vai falar que o eu pensante, que sou eu, somos nós somos imperfeitos, tá? Porque nós temos defeitos e nós somos finitos. Nós morremos, nós acabamos. Então, para ele, ao longo da humanidade, como seres humanos, eles foram criados, existem várias épocas atrás, o que acontece? Deveria existir um ser infinito, porque ele existe desde de então, quando o ser humano surge até agora, e esse ser ele tinha que ser infinito e ele era perfeito. Ou seja, nós temos na mente humana, tá, a ideia do que é algo finito e do que é algo infinito. Tá? Nós sabemos que o que é finito acaba e o que é infinito é eterno. Então, nós também possuímos a ideia de perfeição, porque nós possuímos a ideia do que são defeitos, do que são erros, né? Então, um ser superior, tá, perfeito e infinito, porque ele está presente desde o início, do surgimento da nossa espécie, ele criou o que nós temos de finito e de imperfeito, que somos nós. Então, para quem nós atribuímos? Quem seria esse ser superior que é infinito e que é perfeito? Deus. Essa é uma forma racional dele tentar comprovar a existência de Deus. Tá certo, pessoal? Então, só para fechar, para ele, o eu pensante, ele é imperfeito e finito. Acaba e tem seus efeitos, não é perfeito. Sendo um ser que não tem o conhecimento imediatamente à sua disposição. Nós não nascemos com a questão do conhecimento em si, tá? Então Descartes afirma que, apesar disso, o ser humano, como ser pensante, ele possui com ele as ideias de perfeição
e de infinitude. Como eu falei para vocês, nós sabemos o que é perfeito, o que não é perfeito, o que é imperfeito, e nós sabemos o que é finito e o que é infinito. Tá? Então ele atribui a criação de tudo que existe a um ser que ele é perfeito e infinito, que é Deus. Tá bom, pessoal? Então Descartes ele foi racionalista. Agora nós vamos partir para alguns filósofos que são empiristas. O que seria isso? Eles atribuem, olha como vai mudar agora. Eles atribuem, como nós vamos trabalhar agora, a vivência, as experiências e tudo aquilo que é sensorial para a construção do nosso conhecimento. Quando a gente fala de um conhecimento empírico, um conhecimento de vivência, nós atribuímos que este conhecimento ele é resultado das nossas experiências de vida. Por exemplo, uma pessoa que vive num determinado ambiente, ela atribui conhecimentos que aquele ambiente propõe para ela. Tá? Então, esse conhecimento que ela atribuiu mediante a vivência é o conhecimento empírico. Tá? Então, o empirismo ele se diferencia do racionalismo porque ele atribui a experiência ao fundamento do saber. Ou seja, entende que o conhecimento humano ele tem a sua raiz nas sensações. Lembra que até então nós criticamos os sentidos? Agora eles vão atribuir, tá? Os empiristas eles vão atribuir o conhecimento, o surgimento do conhecimento às sensações dos seres humanos. Então é uma visão contrária ao racionalismo. Na percepção que os nossos sentidos corporais eles realizam do mundo. Que seria isso? Através das nossas experiências, aquilo que os nossos sentidos eles atribuem do mundo, o que eles absorvem, o que eles captam do mundo, é daí que nós vamos ter as nossas experiências e assim a gente vai construir o conhecimento. Então ele vai trazer como um dos principais filósofos do empirismo o John Locke, tá? Que ele vai falar aqui, ó, a mente humana como tábula rasa. Então, de acordo com Locke, sendo um autor influente da teoria do conhecimento, no seu principal livro dentro dessa temática, cujo título é O Ensaio acerca do Entendimento Humano, ensaio saiu com letra minúscula, ele faz uma análise dos procedimentos intelectuais dos seres humanos. O racionalismo, o que acontece? Ele provém, o racionalismo, olha aí, ele provém, tá? Da crítica que ele faz ao inatismo proclamado pelos filósofos racionalistas. Aqui, pessoal, na verdade, é o empirismo. Aqui, ó, exatamente onde eu estou sinalizando. Aqui saiu como racionalismo, é empirismo. Ó, o empirismo, então, aqui onde está escrito racionalismo, nós lemos empirismo, ele provém da crítica que ele faz ao inatismo proclamado pelos filósofos racionalistas. Então, Locke, ele refuta a ideia de inatismo. Tá? O que seria isso? Ele questiona essa ideia de inatismo. Ele vai falar que nós não nascemos com o conhecimento, as quais os racionalistas defendem, uma vez que não há um senso universal sobre os princípios teóricos e práticos, onde por meio destes os racionalistas procuram justificar o inatismo. O que ele quer falar com isso? Ele vai falar que não tem como seres humanos nascerem com o conhecimento, por causa que o conhecimento ele é adquirido de acordo com as vivências. Então, às vezes, o conhecimento que nós temos aqui no Brasil ele é diferente do conhecimento que uma pessoa tem lá no Japão. Então, ele vai falar, não existe unanimidade, uma forma única, de fato, uma forma padrão que os seres humanos nasçam e já tenham o conhecimento. Isso não existe. Na verdade, o que acontece? Você começa a desenvolver o seu conhecimento a partir das suas experiências. Sempre que você ouvir falar de empirismo, você vai ligar a vivência à experiência de vida. Então, eles vão refutar a ideia de que o conhecimento ele vem primeiro do que as experiências, porque eles vão falar que não existe um padrão único, tá? Como se o ser humano nascesse com um saber único, todo mundo que nascesse tivesse o mesmo conhecimento, porque o conhecimento ele difere de uma cultura para outra, por exemplo. Tá? Então, o ser humano ele não nasce com os valores padronizados, até porque você constitui os valores a partir da sua vida em sociedade. Ele não tem os valores padronizados universalmente, é o que eu falei para vocês. Não existem valores únicos no mundo. Às vezes o que é certo aqui é errado do outro lado do mundo. Tá? Então, eles variam de uma sociedade para outra.
Para Locke, o ser humano nasce com a racionalidade e não com as ideias prontas. Nós temos a capacidade de raciocinar, mas nós não nascemos com ideias já criadas, já prontas, tá? Nós nascemos sem conhecimento, porém temos a capacidade de conhecer. Ainda de acordo com Locke, ele faz a distinção das ideias entre simples e complexas, tá? As ideias simples, elas se introduzem na mente pelas vias sensoriais, então as ideias mais simples nós absorvemos pelas vias de sentido. Quais seriam essas? O tato, o olfato, o paladar, a visão, principalmente, tá? Fornecendo a matéria-prima para o conhecimento. Por meio disso, dessas experiências, nós vamos adquirir o conhecimento. Já as ideias complexas, nós temos, temos ideias de igualdade, tá? No meio, então, dessas ideias complexas, a gente tem, por exemplo, a ideia de igualdade, de proporcionalidade, de causa e efeito. Então, as ideias complexas, elas vêm após, tá? Porque a gente vai ver que ela pode ser dividida as ideias simples. Então, inicialmente, nós absorvemos as ideias simples, porque são aquelas que a gente adquire por vias sensoriais. É o primeiro contato que nós temos com o mundo. Aí, depois disso, o que ocorre? Nós adquirimos as ideias complexas, que aí já envolve um trabalho maior, uma estrutura maior de raciocínio, e ele cita como exemplo dessas ideias complexas a igualdade, a proporcionalidade e ideias também de causa e efeito. E aí, o material nos traz um outro filósofo, também famoso do empirismo, que é o David Hume, e ele vai trazer uma temática, né, que é a experiência e as ideias. Notem que ambos, tanto o Hume quanto o Locke, ele vai falar da experiência em si com relação ao conhecimento. Os empiristas, eles sempre vão trazer na sua principal pauta a experiência. Por meio da experiência se constrói e adquire conhecimento. Então, para o filósofo escocês David Hume, destacamos que, de acordo com a sua concepção, todas as ideias advêm das nossas experiências. Assim, são cópias das nossas impressões. Da mesma maneira que Locke, ele estabelece que todas as ideias humanas elas têm origem nas sensações, onde as ideias mais complexas podem ser decompostas em ideias mais simples. Lembra que ali em cima, exatamente aqui, nessa parte do slide, ele fala do Locke que ele tem a concepção de ideias simples e complexas. Então o Hume vai falar o seguinte: as ideias complexas elas podem ser divididas em ideias mais simples. E aí ele faz um questionamento, né, que um dos seus principais questionamentos é: quais são então os objetos da razão? A razão trata de ideias e questões de fatos. Agora o Hume a gente vai focar em cima disso. Ó. Ele faz uma pergunta, uma dúvida. Quais são então os objetos da razão? Aí ele vem e responde. A razão, a explicação dele para isso, ela trata de ideias e questões de fatos. O que seria isso? Ó? As relações de ideias, elas são afirmações demonstrativamente corretas, como aquelas acerca dos conteúdos matemáticos. Por exemplo, o que ele vai falar que são relações de ideia? Ele usa a matemática como exemplo, por quê? Ele vai até falar do triângulo. Se vocês olharem no material de vocês, exatamente, deixa eu só pegar aqui ó, na página 278, e ele vai começar falando disso na página 277, ele vai dar um exemplo do triângulo. Por quê? Um triângulo aqui no Brasil, dessa mesma maneira, ele vai ser um triângulo na Inglaterra, tá? Não tem como a gente ter um triângulo aqui e você falar, não, lá na Inglaterra esse triângulo é quadrado. Não. Os conhecimentos matemáticos, eles são únicos, tá? Aí sim, nós temos um exemplo que ele vai falar da relação de ideias, que o que é? Alguns conhecimentos, como os conhecimentos matemáticos, eles são únicos. Ou seja, não ocorre variação do que é de um lado do mundo, por exemplo, e do que isso é do outro lado. Por exemplo, um triângulo sempre foi triângulo e sempre será um triângulo. Ele dá até o exemplo, Hume nos dá o exemplo do triângulo. Se afirmamos que um triângulo é uma figura geométrica de 3 retas que se encontram formando 3 ângulos,
Estamos no plano das relações de ideias. Independentemente de onde for feita, essa afirmação não se altera e sempre será verdadeira. Ou seja, um triângulo, independente de onde estiver, independente de quando seja, sempre será um triângulo formado por 3 retas que formam 3 ângulos. Tá? Então, isso são as relações de ideias. Agora, já as questões de fato, elas são acontecimentos sobre o mundo, cuja certeza ela não é assegurada sob o ponto de vista lógico. Ou seja, as relações de ideias, nós temos um ponto de vista lógico. Por exemplo, os conhecimentos matemáticos. Tá? Então, é lógico que um triângulo ele é feito por 3 retas e ele forma 3 ângulos. Já as questões de fato, elas são acontecimentos mais amplos. Elas são conhecimentos sobre o mundo. E aí o que acontece? A certeza dessas questões de fato, elas não são asseguradas sob o ponto de vista lógico, tá? Diferentemente do que a gente vê nas relações de ideia, tá? Nas questões de fato, o seu contrário, desculpem aqui, pessoal, houve um erro de digitação aqui, ó. Saiu um P no lugar do O. É aqui, ó, o seu contrário, tá? Então, nas questões de fato, o seu contrário sempre é possível. Notamos que as relações de ideia, a verdade sempre será aquela, como exemplo do triângulo. Ou seja, não tem como, nas relações de ideia, eu questionar falando do seu contrário, do seu inverso. Já que nas questões de fato, é possível que o contrário desta questão ela exista. Então eu posso fazer uma análise em função disso. Ela não é uma verdade única, tá? Diferente das relações de ideia. Aqui nas questões de fato é possível sim que exista o contrário. Então são questões passíveis de dúvidas ou questões passíveis de se raciocinar em cima disso, tá? Não são saberes únicos, como o caso do triângulo. Então David Hume nos coloca que no que tange às experiências, estas nos informam sobre o passado e nunca sobre o futuro. Ou seja, finalizando o pensamento de Hume, o que ele fala? As ideias, elas sempre vão nos informar sobre o passado, sobre o que já passou, porque são experiências vividas, são experiências passadas. Então, não é possível, tá, que as experiências elas vão nos ensinar algo sobre o futuro, porque ainda não vivenciamos isso. Então, as ideias, as experiências, perdão, elas sempre vão nos ensinar algo referente ao passado. Não tem como essas experiências nos explicarem algo acerca do futuro. Até porque se é uma experiência, é algo que já foi vivido, tá? Então, não se torna possível, por exemplo, eu explicar algo que vai acontecer amanhã, sendo que eu ainda não vivi o amanhã. Eu posso explicar o ontem, porque já foi vivido. Mas o amanhã é impossível que eu explique, porque ele ainda não foi vivido. Eu não tenho a experiência referente àquilo. Então, o empirismo de Hume adverte que, apesar de não nos oferecer certezas quanto ao futuro, o hábito é indispensável para seguirmos nossas vidas. Ou seja, é prudente que sempre consideremos o que nos é proposto pelas nossas experiências. Então, o Hume, ele faz tanto ele quanto o Locke, eles fazem uma ressalva, tá, da importância da gente considerar as experiências para a nossa vida, tá? A gente vai atribuir conhecimento, nós temos a capacidade de raciocínio, porém, nós não nascemos com o conhecimento pronto. Nós nascemos com a capacidade de racionar. E a partir das nossas experiências, a partir das nossas vivências, nós vamos construindo o conhecimento. Ok, pessoal? Então, eu sei que é um conteúdo bastante extenso, tá? Nós temos vários pontos aqui a se trabalhar. É um capítulo muito longo. Então, o que eu peço para vocês? Os slides, eles estão resumidos em tópico. Às vezes, com a explicação referente ao slide, se ficar alguma dúvida, vocês podem recorrer a mim, mas eu peço também que antes de resolver os exercícios, que vocês leiam na apostila com a explicação. Porque se eu fosse colocar todo o texto para fazer a explicação aqui, ficaria muito extenso os slides. Então eu tive que resumir em tópicos para montar o nosso raciocínio. Então, assim, leiam o material, tá? Assistam esse vídeo da explicação com os tópicos que vocês vão conseguir fazer analogia ao que está escrito lá.
porque lá o texto está completo. Ok, pessoal? São bastante... o número de questões, ele é bastante elevado. Então, vocês podem fazer com calma, não precisa correr, tá? As questões sobre Platão, que eu já passei, eu até deixei disponível no vídeo 1, tá? E essa daqui vai ser a parte 2. Não precisa correr, pode fazer devagar, tá bom, pessoal? E sempre que tiver alguma dúvida, por favor, me procure. Tanto no WhatsApp, tem o grupo da sala agora, quanto vocês podem me procurar também por alguma rede social minha. Às vezes, se tiver alguma dúvida em específico, pode mandar no privado que eu respondo para vocês, tá? É muito importante que vocês recorram e não guardem dúvidas sobre isso, porque eu sei que é um conteúdo um pouco denso, um pouco complexo. Então, por favor, enviem suas dúvidas. E aqueles exercícios que vocês não conseguirem de maneira alguma resolver, eu peço para deixar separado, podem circular aí, porque eu vou gravar um vídeo de correção. Então, com a correção, é possível que nós solucionamos, né, e resolvemos juntos aquelas questões que não foram possíveis resolver. Mas, por favor, tentem resolver com calma os exercícios. Vai fazendo devagarzinho, faz um pouco hoje, algumas amanhã, tá? Não precisa correr, porque tem um grande número de questões. Pessoal, muito obrigado, até a próxima aula e espero que em breve estejamos de volta, né, presencialmente na nossa escola. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um forte abraço a todos vocês.